Bem-vindos, mais um podcast, Cantinho Podcast aqui, hoje, quarta-feira, continuando aquele bate-papo legal com a Sônia, já tiramos muita dúvida, a Sônia tirou bastante dúvida do pessoal, viu que o cartório tem a burocracia, mas é muito fácil de se lidar, tranquilo, você pode inclusive ter a guarda do seu cachorrinho, tiramos muitas dúvidas, vou deixar aqui em algum lugar, o card do primeiro vídeo. E agora vamos falar de coisa boa ou não. Sônia, o Vasco tem salvação? Lógico que tem salvação. Você já ouviu dizer aquele ditado que pra gente arrumar, a gente precisa desarrumar a casa? Sim. Né? Como é que você vai fazer limpeza numa casa? Colocando tudo em cima da mesa, tirando tudo de cima da mesa, limpando. Então a gente desarruma pra arrumar. Eu entendo assim. Então precisa desarrumar tudo que tem ali. Pra poder arrumar. A gente tá arrumando, quer dizer, a gente quando pegou o Vasco, a realidade era muito triste, sabe? Uma coisa é você ser jogador de futebol, Sim. né? Ser preparador físico. Outra coisa é você gerir uma empresa. São duas coisas distintas. Você pode ser excelente preparador físico e péssimo gestor. Uhum. Então a gente tem que saber qual o lugar que você deve ocupar, né? Eu, quando fui convidada para ser segunda VP geral, que participei da votação, que a chapa ganhou, no dia seguinte eu pensei, estou no futebol, o que eu vou fazer? Curso de gestão na CBF. Porque eu entendia de cartório, da área jurídica, e como eu ia gerir, ajudar na gestão do clube. E aí eu fui para dentro da CBF e fiz um curso de 1 ano, convivi com vários clubes de futebol. Então a CBF oferece esses cursos? Vários cursos, inclusive de gestão. E aí eu tive a oportunidade de conviver com gente que respira futebol 24 horas. Uhum. E eu respiro social 24 horas. E aí eu falei, bem, o que eu estou fazendo aqui dentro? Bom, então vamos juntar. Vamos unir gestão com responsabilidade social. E realmente tinha uma matéria de responsabilidade social. E o meu grupo resolveu fazer um trabalho que dizia o seguinte: a aplicabilidade da responsabilidade social no futebol de base. Sim. E nós tivemos a maior nota da turma da CBF. E eu dizia para eles, um dia vocês vão entender a importância desse trabalho no futebol. E veio a pandemia. E aí, o departamento psicossocial que nós criamos dentro do Vasco deu suporte durante a pandemia para todos os integrantes do Vasco, que ia desde do torcedor até Sim. o jogador. Você falou no programa passado, na segunda-feira, que você atendeu uma menina. Esse caso, nós tivemos uma atleta que ela chegava todo dia em casa e a mãe apanhava. A mãe era espancada. O pai se drogava e batia na mãe. E um dia ela falou, hoje eu vou acabar com isso. Pegou uma faca para ir matar o pai, literalmente. Quando ela chegou perto do pai, ela disse, não, ele é meu pai. E ela pegou o telefone e ligou para o departamento psicossocial. O que aconteceu? Nós encaminhamos o pai para um tratamento de drogas, a mãe por um tratamento da violência contra a mulher. Sim. Trabalhamos ela e trabalhamos a família toda. O pai não foi preso, nada? Não. Pelo contrário, a gente conseguiu fazer com que ele entrasse para um programa para se recuperar das drogas e se conscientizar que aquilo que ele fazia era errado. E conseguimos tratar da família toda. Salvou a família. Então, eu acho que essa é a função. Então, o departamento psicossocial, ele entrou para amenizar o sofrimento. Muitos, você tem uma ideia, na época da pandemia, os meninos sentiam sintoma da Covid, só que eles não tinham. De tanto assistir televisão, escutar, eles incorporavam a doença sem ter. Tivemos meninos que perderam seus pais. E nós tratamos, nesse período,
dos atletas, dos funcionários, dos torcedores, e isso se tornou um referencial no futebol. E depois eu entrei no grupo da CBF e disse para os meninos, eu não falei para vocês que o projeto que a gente teve, ele ia servir em algum momento para humanizar o futebol? Pandemia. Eu fico pensando que o Vasco lida com um problema financeiro muito grave. Aí você pensa, os funcionários, não digo os atletas, os funcionários ali que mantêm o Vasco de pé. Salários atrasados, pandemia, todo esse problema, e ainda bem que tem o tratamento psicológico, senão ia ficar complicado, né? Eu entendo que o Vasco não sofre só de um problema financeiro. É um problema institucional. Eu acho que as pessoas têm que se tratar, né? Lá dentro. Porque a política, ela tem que ser usada a favor da marca Vasco da Gama e não a favor da pessoa. Lá dentro para dar a sensação que eles olham pro próprio umbigo. Então eu entendo o seguinte, existem vários personagens, tá, interessantes dentro do Vasco. Só que eles têm que se unir para trabalhar em prol da marca. A hora que todas as pessoas se conscientizarem que esse é o foco, a gente consegue superar rapidamente os problemas do Vasco e colocar o Vasco no lugar de onde ele nunca deveria sair mais, que é a Série A, competindo com grandes clubes em grandes eventos. E eu cresci vendo o Vasco encarando um Palmeiras de igual para exatamente, igual, um Grêmio de igual para igual. Exatamente. Então a gente precisa curar a doença do Vasco. E a doença do Vasco passa pela política, entendeu? A hora que a gente conseguir curar essa doença, a gente tem um Vasco recuperado. Mas tem um pessoalzinho lá com mais de 100 anos lá dentro do Vasco que meio que tá satisfeito, tá confortável na situação em que o Vasco tá. Essa é a sensação de quem tá fora. Eu acho que enquanto não tiver uma mudança ali dentro mesmo, até uma mudança humana, tirar aquelas pessoas, entrarem outras... Eu acho que não precisa. Você quer ver uma coisa? Essa semana eu tive dentro do Congresso, aí um determinado cidadão disse pra mim assim, você sabia que eu não gosto de cartório? Eu falei, eu também não gosto da sua atividade. E aí? Você não precisa da minha atividade? Tá, porque se você tiver um filho e ele nascer, você vai registrar a certidão de nascimento aonde? E eu preciso da sua. Que tal se a gente conseguisse trabalhar juntos? Se eu te falar que ele assinou a emenda do meu segmento, você acredita? Acredito. Então, política é isso. Política é isso. Você não precisa tirar a peça. Sai daqui que não quero que você volte. Não. A gente precisa deixar a pessoa aqui e temos que ter o poder de convencimento de que ela faz parte dessa história e que ela tem que contribuir para a instituição e não para os ideais pessoais dela. E ali no Vasco tem muito isso. Tem muito isso e a gente pode mudar isso. Salgado tá mudando, soltou lá que deu um primeiro passo para transformar o Vasco em empresa. Você acha que passa? Olha só. Aliás, melhor. Você acha que isso resolve o Vasco? Eu acho que não resolve. Antes de me tornar registradora pública, eu fui síndica de massa falida durante anos da minha vida. Uhum. E lá a lei, ela dá alguns pré-requisitos para que você se torne um clube empresa. A minha pergunta tem um prazo lá que você tem que pagar as dívidas. Você vai conseguir? Eu acredito que não. Vai ter investidor que vai investir. Você já tem esses investidores? Você fez um estudo com lupa para saber se efetivamente vai dar certo? Porque uma vez você transformar o clube em empresa, você não tem como voltar. E aí, como é que fica o Vasco? Então, isso é muita responsabilidade. Eu não sou contra, mas eu acho que esse estudo tem que ser feito com lupa.
e com muita responsabilidade. Porque ali... Esse estudo foi feito na época do Campelo? Não, na época do Campelo a gente nunca pensou em transformar o Vasco numa empresa. Por quê? Exatamente porque a gente via todos os problemas que o Vasco tinha. Uhum. E isso é um ato que você tem que tomar com muita responsabilidade. Acho que o Salgado com um ano de... Tem um ano já? Um ano. Um ano de gestão, acho que não deu tempo de fazer essa pesquisa toda. Bem, olha só, se ele está com requerimento, vendendo essa ideia, espero que ele tenha feito essa análise com lupa. Principalmente porque ele vem do mercado financeiro. Uhum. Ele é um cara que trabalha no mercado financeiro. Não é o meu caso. Se você disser para mim, Sônia, você vai ter que trabalhar com o mercado financeiro, eu vou chorar. Lógico que a gente consegue se reinventar, né? Sim. Como a gente disse aqui na questão da informática, o ser humano ele consegue se reinventar. Mas eu acho que a gente ali mexe com paixão, né? Tem muito torcedor apaixonado. Sim. Então eu acho que em respeito à paixão dessas pessoas, a gente tem que ter responsabilidade e comprometimento no que a gente vai fazer. Nós estamos ali e a coisa tem que ser olhada por outro ângulo, com muita responsabilidade. Eu, se fosse presidente, estivesse no lugar dele, com um ano, eu não tomaria essa atitude. Eu primeiro iria estudar muito, mas muito, para tomar uma decisão dessa. Sônia, tranquila, sossegada em casa, vendo o Vasco jogar, passando raiva como todo vascaíno. Tem vontade de voltar para a gestão do Vasco? Não como presidente. Não? Não. Teria Sabe meu por quê? voto. Porque eu entendo que para ser presidente de uma instituição grandiosa como o Vasco, você tem que deixar tudo que você faz aqui e passar 3 anos respirando Vasco da Gama. Você tem que acordar dentro do Vasco e, de preferência, botar uma cama lá dentro. Dos 3 últimos presidentes, você acha que algum deles fez isso? Olha só, eu vou falar pelo Campelo. O Campelo, ele ficou muitas horas do tempo dele dentro do Vasco. O Campelo vivenciou o Vasco, entendeu? Poderia ter feito melhor no futebol, de repente poderia ter feito melhor. Eu sempre fui adepta de um VP de futebol, que não fosse o presidente, entendeu? Mas eu tenho certeza que nós deixamos o Vasco muito melhor do que nós encontramos. Vocês pegaram do Dinamite. Isso. Nós chegamos no Vasco... Não, pegamos do Eurico, né? Do Eurico. Nós Aí chegamos... que o Dinamite fez com que o pessoal sentisse saudade do Eurico. Isso. Então, nós chegamos no Vasco, o departamento jurídico a gente não conseguia entender. Ele foi todo reorganizado. Era como se você fizesse conta em papel de pão. Entendeu? Então, você, para implementar gestão num quadro desse, é muito complicado. Você não consegue fazer isso da noite pro dia. Eu vi uma entrevista do Ronaldo, fenômeno, falando que o acordo dele com o Corinthians, o cara escreveu num guardanapo. Falou, é isso aqui. Que aí depois que veio tudo direitinho. Mas o futebol brasileiro, de um tempo, é tão amador que você acerta com um jogador do tamanho do Ronaldo num guardanapo. E você veja que a gente precisou tomar pé de que aquilo ali tem que funcionar com foco de empresa, que a própria CBF começou a implementar cursos e as pessoas começaram a olhar o futebol de uma maneira diferente. Pô, mas é legal a CBF ter esses cursos. Cabe ao gestor, a pessoa que está querendo se interessar e procurar. Fazer. Conhecimento você tem em qualquer lugar. Porque todo mundo bate na CBF. E é o que eu te falo. Google, internet... Vamos perguntar à internet aquilo que a gente não sabe. Então, eu entendo que você, numa função de direção, você não pode ter a irresponsabilidade de fazer aquilo que você gosta. É aquilo que tem condição de ser feito e cumprido. Isso é comprometimento. Eu lembro, a última vez que eu fui ao Rio, estive contigo, fui te visitar lá em São Januário.
Você estava em reunião com 3 assistentes sociais. Eu achei aquilo muito legal. Porque ali vocês estavam discutindo sobre o meio dos atletas, né? Família, como atender isso, a demanda ali na época, eu acho que era a campanha do suicídio, foi setembro? Do setembro amarelo. Que eu sou atrevido. Eu dei dicas, falei, não, faz isso, faz aquilo, tal. Sônia me ouviu? Não sei, mas fez. Nós fizemos muita dei dicas. E vocês participaram de algumas campanhas nossas lá. Sim. Entendeu? Eu nunca fiz nenhuma ação dentro do Vasco que eu não incluísse a torcida. Nós fizemos o Outubro Rosa e nós pegamos torcedoras com câncer de mama e levamos para dentro de São Januário para entrar com jogadores, fazer vídeo, fazer a campanha. Então a campanha partiu também dos torcedores. Eu nunca achei que a campanha era minha. A campanha era da instituição Vasco da Gama. Eu acho que o pessoal hoje posso estar completamente enganado. Eu sou torcedor, tenho a paixão, posso estar falando uma bobagem muito grande. Mas eu vejo que a gestão atual vê a torcida mais pelo lado financeiro. Tudo eles jogam para cima da torcida. Ah, vamos arrecadar dinheiro para isso, vamos arrecadar dinheiro para aquilo. Na época do Campelo foi feito o CT. Com dinheiro da torcida. Sim. Mas ali você não via aquela forçação de barra. Eu tô achando que tudo é responsabilidade da torcida. Ah, vocês querem o Cano? Vamos investir para... Não, gente, não é assim. Sabe o que eu entendo? A gente estava na Série A, né? Sim. O recurso da Série A é diferente da Série B. Então, Mas aí você pega o torcedor numa hora mais dolorida e vai mexer. Eu não estou dizendo que a responsabilidade toda é do torcedor. Mas eu estou dizendo para você que a situação era muito mais tranquila pelo fato do Vasco estar na Série A do que hoje o Vasco estando na Série B. Pelo segundo ano consecutivo. Então eu entendo o seguinte, mas o Campelo colocou o clube na Série B. Não. Quando nós saímos na gestão, o Vasco estava em 10º lugar. Ele precisava ganhar um jogo para definitivamente não descer. Sim, foi naquele vai e vem do Luxemburgo. Então, gente, é muito fácil você colocar na conta do outro, né? Isso aqui não deu certo, tá na tua conta. Deu certo, tá na minha. Porque tudo que tá certo vai para mim. Sim. Tudo que tiver errado vai para você. Eu não quero dividir o bônus com você, eu só quero o ônus. Não é assim que a vida rola. Que nem você tem que assumir as suas responsabilidades. O Dinamite entregou pro Eurico na segunda, né? Exatamente. Aí subiu, aí o Eurico, o respeito voltou, Aí o Campelo pegou na primeira. A primeira. E deixamos na primeira, em 10º lugar. Ele tava ali tava perto. Mas se ele ganhasse um jogo, ele sairia definitivamente daquela zona de rebaixamento. Sônia, uma mudança de gestão de uma para outra, o que mexe com o jogador, assim, que faz com que o jogador perca o foco? Olha só, não deveria mexer. Mas, infelizmente, a política do Vasco mexe com todo mundo. Mexe com a torcida, mexe com o campo. Quando, na realidade, o campo deveria ser blindado. Nós não podemos jogar com o psicológico deles para ganhar voto. Era como se eu chegasse perto de você e dissesse assim, você vai ser candidato? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o projeto A Casa é Nossa para fazer sua campanha. Eu vou trocar documento de posse por voto. Além de ser crime, é desumano. Uhum. Então eu acho que a gente tem que separar as coisas. Isso aqui é o trabalho e isso aqui é aquilo que segura o clube de futebol. É o futebol. Então a gente tem que blindar isso aqui, porque é isso aqui que vai manter toda a gestão. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Esse ano, o Vasco começou com o Cabo. Aí depois do Cabo, acho que veio o Lisca. Pensei, agora resolve.
Que o Lisca é doido, vai resolver. Ganhou 2, 3 jogos, começou ali uma bagunça ali, que o dinheiro foi confiscado, o time desandou. A mesma coisa aconteceu por último com o Diniz. Quando o time viu que não ia conseguir o acesso, não ganhou mais nenhum jogo. E aí, o que é isso? É o psicológico, né? É o que te falam, né? Eu sempre disse, pega o departamento psicossocial e coloca 24 horas dentro do CT para trabalhar o psicológico desses jogadores. Porque olha aqui, tem jogador ali dentro que tem vivência, foi considerado o xerifão, o cara responsável por ajudar a base. Desandou também. Então, o Vasco desandou todinho. Então vamos lá. O que eu entendo? Existem trabalhos que você tem que fazer 24 horas com as pessoas, né? E vamos ao exemplo da atleta da Olimpíada que disse, não vou concorrer. Americana. O Neymar, há pouco tempo, disse, eu só vou jogar esta Copa, a próxima não vou. Sim. Eu não aguento a pressão. Então, preste atenção. É sobre o humano colocar isso na conta, essa gestão que não está, há muito tempo não está sendo feita de forma correta, né? Na conta deles. Então, eu acho que esse trabalho aqui, ele é fundamental. Você tem que tratar do psicológico do jogador desde o primeiro dia que ele entra no clube. Porque aí, quando ele chegar aqui, se vier influência política, influência de torcida, se ele tiver com o emocional dele forte, dificilmente ele vai cair. O foco dele é aquele, eu vou ganhar. Ponto. Você vê que os meninos da base, um ou outro ali, consegue. Irreconhecível. Eu dei um depoimento nas minhas redes sociais que eu não estava conhecendo a base. Então, nós trabalhamos diretamente com o Sub-20 do Vasco. Eles foram campeões? Sim. Invicto. Sim. Nós trabalhamos 24 horas o psicossocial deles. E aí eu pergunto, o cara tá no Sub-15, da noite pro dia ele vira profissional. Você acha que ele vai aguentar essa pressão política e de campo? Então eu acho que o departamento psicossocial ele tem que ser visto como o assunto da mesa. O assunto que tem que ser levado em consideração. Ser colocado na pauta do dia. Sim, vamos lá. Vamos cuidar da base dos 15 até chegar no profissional. E o jogador contratado? Aquele que já vem de fora, já vem com... Mas eu não tô falando do Vasco, eu tô falando que isso tem que ser do futebol. Política do futebol. Entendi. Do futebol. Esquece, Vasco, você tem que ter isso como política do futebol. Vou até mais amplamente. Do esporte. Porque na seleção também acontece, né? Em todos os esportes. Então é política do esporte. Cuidar da base até o profissional. Tudo. O cara vai pro Remo, ele tem que ter o apoio. Ele vai trabalhar com corrida, ele vai com natação, todos os esportes têm que ter esse trabalho. Tem que ter. Quem poderia cuidar disso? Os psicólogos, né? Não, digo assim, quem pode... um projeto de lei, alguma coisa assim para meio que obrigar os clubes... Olha só, eu acho que tudo no Brasil é lei, né, menino? Pois é. Você tem que obrigar o cara a dar 5 passos, a respirar, a contratar. Eu acho que isso tem que ser uma consciência de quem trabalha no esporte durante muito tempo. Vamos olhar o esporte com mais responsabilidade para essas pessoas que levam o nome do Brasil para o mundo, né? Você vai ver a história desses atletas e são histórias que você não acredita. O cara pegou o barco e remava no rio perto da casa dele.
Gente, você entende? Então vamos dar suporte a esses meninos que precisam fazer do esporte a virada da vida deles. Isso deveria vir do colégio, da escola, então. A educação é a base de tudo, né? A educação é a base de tudo. Então, se você tem esses garotos não têm educação, não têm acesso à moradia, não têm acesso a nada. São garotos que são colocados na vida, convivem com uma realidade complicada, muitas das vezes dentro dessas comunidades Brasil afora, e da noite para o dia eles são colocados dentro de um clube de futebol. Então, gente, essa transição, ela precisa ser trabalhada. Porque de uma hora para outra você tá do nada e vai pro tudo. E você chega... E aí o ego? A gente precisa trabalhar a humildade, né? A gente chega nos lugares, mas nem sempre através do ego. Muitas das vezes através da humildade. Sim. Falando do time atual, quando entrou o Diniz é psicólogo. Eu pensei, agora talvez ele consiga juntar o elenco. Conseguiu ali 3, 4 vitórias, legal, bacana. E aí o time desandou. E aí eu pergunto, tá bom, o Diniz é psicólogo, mas será que ele faz um tratamento psicológico? Porque eu faço há 30 anos. Eu acho que para você tocar um departamento psicossocial, você tem que ter um apoio. Entendeu? Entendi. Porque o que você escuta dentro do departamento psicossocial, você não tem ideia. Uma vez, um menino foi resgatar a irmã que a mãe tinha dado como garantia, tinha dado o tráfico. O menino? Não, a irmã. A irmã. Falou, tá aqui, se eu não pagar, vocês ficam com ela. Então, gente, olha só, são realidades. Eu que tô dentro de comunidade carente, são realidades que você não crê. Sônia, tem alguma história que aconteceu lá no Vasco que te marcou muito, assim, tirando aquela da menina do suicídio? Uma assim que você ouviu que você não acredita. Até hoje você fica pensando, meu Deus. Esse desse menino foi uma coisa que me deixou muito abalada. Ele é da base. Da base. E uma coisa que me deixou extremamente satisfeita. No Dia Internacional da Mulher, a jornalista pergunta a uma atleta do Vasco o que você acha de ter uma mulher na vice-presidência do Vasco. E a resposta dela é saber que quando eu me aposentar eu posso estar no lugar dela. Sim. Legal. Legal. Eu falei, minha missão está cumprida aqui. Legal. Né? Então eu acho que essa resposta foi super positiva para o trabalho que foi desenvolvido. Sim, você foi referência. Fui referência, graças a Deus. E positiva, né? Sim. Eu acho que na vida você tem que passar pela vida das pessoas e levar para elas pontos positivos, sempre. Porque se você é espelho de pessoas, você não pode levar o lado ruim. Você tem que sempre tentar mostrar para a pessoa o lado bom. Eu acho que essa é a missão das pessoas. Sim. Que estão em destaque, né? Uhum. Mas nem sempre é assim que funciona. Não, nem sempre é assim que funciona. Lógico que não. Você ali na posição que você estava, você poderia muito bem estar acomodada, tranquila, que se dane os outros. Mas eu vou te dizer, além de ser vascaína, amar o clube, trabalhar para o clube foi muito bom, muito legal. Eu não costumo pegar uma responsabilidade, seja ela em qualquer lugar que eu entre, e passar despercebido, tipo, tem que deixar vamos sua tocando marca com a barriga. Sim. Não. Ou eu faço o trabalho com comprometimento, de forma a deixar um legado, ou eu não pego a função para fazer. Hoje, você falou que não voltaria como presidente do Vasco. Qual função você gostaria Qualquer uma, até para apoiar lá. Vamos fazer uma ação social hoje para ajudar a comunidade do entorno. Vou lá. Sônia, dá para você vir aqui ajudar a recadastrar os sócios? É isso que eu falei, como é que tá aquele negócio do sócio? Eu não sei porque eu não estou mais diretamente atuando lá. Deu um problema, você era sócia, não era sócia? Aí eu consegui resolver, né? Virou sócia de novo? Não, virei sócia de novo. Então, eu quero dizer para você o seguinte,
Eu sou vascaína e trabalho pro Vasco. O Vasco me pedindo para ajudar, eu tô à disposição do Vasco. Somos dois. É isso. Tô aqui. Ponto. Tô aqui. Meu foco é o Vasco. Sem ego, sem nada. Eu tô É isso aqui. aí. Críticas ao Vasco. A gestão, não preciso falar. Vasco TV. Você tem acesso a Vasco TV, alguma coisa? Na época da sua gestão, como funcionava a Vasco TV? Começou, né, no início muito, assim, de forma bem... não da forma como se apresenta hoje. A Vanessa Rich é uma craque. É isso que eu ia falar agora. A Craque. Vanessa deu uma cara de TV. Upgrade. Sim. Um upgrade. A Vanessa Rich dispensa comentário. Vanessa, se estiver em Brasília, qualquer hora só. Ela é top. Vai ser um prazer te receber aqui. Mas é aquele negócio, ela também não pode fazer milagre, né? Ela é responsável pela Vasco TV? Não, o Vasco é responsável, contrata ela e eu acredito que ela seja a comentarista. Sim, né? ela é a cara da Vasco TV. Ela é a cara do Vasco. Eu me lembro que nós fizemos uma ação do Dia Internacional da Mulher e nós queríamos botar a voz oficial da mulher dentro do Maracanã. O Vasco foi jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã e a voz oficial foi dela. Acho que foi aquele 4x4. Então eu vou te dizer, a Vanessa Rich é top, ela me representa. Sim. E eu acho que ela representa muitas mulheres vascaínas. Teve aquele evento... Vanessa, beijo, coração e tô com saudade de você. Sim. Tanto que teve acho que foi aniversário do Vasco, que teve uma festa, que tava dando umas escapadas de áudio, que aí eu falei contigo, só que aí eu sou metido, eu sou atrevido. Fui no Instagram dela, falei com ela, ela me respondeu tranquilo. Ela falou, vamos resolver, John, obrigado. Eu falei, caramba, velho, a Vanessa falou comigo. Eu não acreditei. Ela é super simples, ela é uma pessoa iluminada, né? Sim. Existem pessoas... Eu acho que o Vasco precisa de mais gente como ela ali dentro. Ela fez uma reportagem do resgate daquela menina que morreu dentro do ônibus, né? Ela começou a reportagem do início ao final. E ela contando essa experiência, eu fiz uma entrevista com ela no meu canal, que vale a pena as pessoas escutarem a experiência dela nessa reportagem. Então... Canal Sônia Andrade no YouTube. No canal Sônia Andrade no YouTube. Tá aqui na descrição, vou deixar aqui pra vocês. Então ela deu show na entrevista, entendeu? Outra mulher que dispensa comentário vascaína é a Pedrita, a lutadora. Sim. Ela também tem uma histórico de vida e ela fez uma entrevista comigo também que dispensa. Então eu acho que o Vasco tem muita gente boa que a gente tem que aproveitar para fortalecer a marca Vasco da Gama. A gente fortalecendo o Vasco tem muita mulher forte. E tem marca forte. Sim. Então vamos trabalhar a marca do Vasco de forma positiva para que a gente possa trazer patrocinadores e acabar com essa dívida. É isso. Já está perto de 1 bilhão? Eu não sei porque eu perdi o contato, né? E eu não trabalhava diretamente na parte financeira. Mas eu digo para você que as pessoas estão trabalhando para acabar com esse débito, com esse gargalo que o Vasco tem hoje, entendeu? A gente precisa diminuir as dívidas, as contas, para fazer com que o Vasco cresça e não desça mais para a Série B. A marca Vasco é muito grande, a torcida vascaína é muito grande. Isso aí, é o patrimônio maior que o Vasco tem. Tanto que chama a atenção de pessoas que não são vascaínas. É verdade. Tá tendo agora a Carol Pfeiffer. Ela tá lá dentro tentando entender como ajudar o Vasco por causa da torcida. A torcida foi invadir o Instagram dela. Isso. E falou, vamos ajudar o Vasco, vamos ajudar o Vasco. Ela tá lá tentando... Aí eu falei, gente, eu não sei se eu agradeço a ela ou se fico com pena, tadinha, porque ela tá ali na bagunça. E aí agora veio o passo do Salgado de transformar o Vasco em empresa. Você falou que não é lá uma boa ideia. Não, preste atenção. Eu entendo que agora, a lei é uma boa ideia, mas pra gente tomar essa atitude, que não é lá. A gente tem que fazer uma análise com lupa. A minha pergunta, essa análise foi feita? Ou você tá no barco, na onda? Na onda não vai rolar. Entendeu? É isso que eu penso. Botafogo, acho que já deu um passo assim, não já? Mas o escritório que era responsável
É por isso, eles trabalhavam perto do meu cartório no centro da cidade. E eles não tinham conseguido. Eu não sei em que pé tá agora que eu perdi o contato. Uhum. Entendeu? Eu não sei. No Brasil, qual clube empresa que foi até o final? O Bragantino, ele nasceu como clube empresa. Olha o exemplo. Mas ele nasceu, entendeu? Ele começou a história dele como clube empresa. Então, mas ele tem um parceirão por trás, né? Sim, mas ele nasceu como clube empresa. Ele não era uma entidade sem fins lucrativos e passou a ser empresa. Ele começou como empresa. Então, ele começou com a visão empresarial de gestão. Uhum. São realidades distintas, entendeu? Não dá pra você pegar isso aqui e comparar com isso. Hoje o Vasco, como ele tá, tem futuro, tem jeito? Ué, Sem transformar o Vasco em empresa. Manter o que o Vasco é hoje. Eu entendo que a gente tem que trabalhar muito. É muito trabalho, muito foco. E a gente precisa valorizar mais a marca. A marca valorizada, ela vai trazer benefícios pro Vasco. Vamos parar de brigar politicamente, porque isso desvaloriza. Vamos parar de colocar todo presidente que entra na lixeira. Vamos apoiar o clube, a entidade Vasco da Gama, a marca, para a gente poder fortalecer essa marca e aí conseguir tudo que a gente precisa. Eu acho que falta união, né? É. Falta unir. Porque você vê, o Salgado foi eleito. Aí o outro lá que perdeu, que ganhou na primeira. Aí detona, fica fazendo bagunça. Aí você é eleito. Eu não queria ele, aí detona ele. Eu não penso dessa forma. Eu perdi a eleição, votei em outro grupo e torço para esse grupo dar certo, porque eu sou vascaína. Sim. Aí um falou que ia trazer milhões, o outro falou que os milhões estão aí com ele. Por isso que eu digo para você, cadê o planejamento que indica que é a hora certa da gente transformar o Vasco em empresa? Eu quero planejamento. Cadê esse planejamento? Mas parece que não vingou não, né? Parece que os beneméritos... Pois é. Cadê o planejamento? A gente precisa de um planejamento para discutir. É aquilo que eu falei para você. Eu cheguei no congresso, o cara disse para mim, eu não gosto de cartório. Eu falei, engraçado, eu também não gosto do seu segmento. E no final ele assinou emenda para mim. Entendeu o que é a política? Política é isso. Política é isso. É diálogo, é conversa, é você ter transparência, é você mostrar caminhos, escutar pessoas. Eu acho que isso é fazer política. Sônia, teremos um 2022 melhor? Bom, não digo eu, você, eu digo a torcida. Eu vou dizer pra você que eu coloquei o Vasco nas minhas orações. Tá nas minhas há muito tempo. Então, vamos rezar, vamos apoiar e vamos virar esse jogo, porque eu volto a te dizer, o maior patrimônio que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem é a sua torcida. O ano que vem vamos assistir um jogo em São Januário? Se Deus quiser, lógico, juntos. Eu, a sua companheira que eu adoro. Sim. E toda a torcida do Vasco. E eu não. Vamos lá, você também, lógico. Tá. Você, não, ela... porque você falou eu, ela e a torcida. Não. Você fica aqui. Não, você, ela, nós e toda a torcida vascaína. E se Deus quiser, vendo o nosso time ganhar, todas. Chegar na Série A, ganhando a Série B, se Deus quiser. Eu espero que chegue na Série A. Exatamente. Não precisa título carioca, não precisa título da Série B. Não, eu quero títulos. Eu quero acesso. Eu quero acesso com títulos. Vamos pensar grande. B da Série B? Que todos os títulos são importantes. Copa do Brasil seria legal. Tudo é importante. Eu acho que isso faz bem para a autoestima da pessoa. A gente ganhar é assinalar de forma positiva que eu tô no caminho certo. Então vamos torcer para que a gente ganhe muitas, se Deus quiser. Sim. Algum recadinho pessoal que esse ano que vai se iniciar, que a gente tenha muito foco, que a gente tenha muita força e que a gente tenha, acima de tudo, muita fé. Porque para passar por tudo que a gente está passando, a gente precisa, acima de tudo, acreditar. Tem que ter fé. Exatamente. Turminha, mais uma vez falando, já tá ficando chato. Estou sem máscara, Sônia tá sem máscara. Estamos vacinados. Sim. Eu ainda não tomei o reforço. Vou tomar agora essa semana. É? Parabéns. Bom,
Eu ainda não tomei o reforço, mas logo vou tomar. Por isso, tem álcool em gel aqui o tempo todo. A Sônia viu a estrutura que temos aqui no cantinho. Inclusive, ela até gostou do cantinho, não foi, Sônia? Muito, 100%, maravilhoso. Adorei o espaço. Cantinho é assim. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. E é isso. Vamos torcer pro Vasco. Eu fiquei meio emocionado aqui porque o Vasco me mexe. Obrigado pelo convite. Eu que vamos agradeço. acreditar. Eu que sempre. agradeço. Casa Obrigada. As portas estão abertas. Sempre que tiver em Brasília, vem cá falar comigo. Tá bom. Vem Obrigada. mesmo. Obrigada. Tá? Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus e tchau.